Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma publicação feita por Alexander Dugin, com aquilo que ele chamou de a receita para a vitória. Essa receita pode mesmo funcionar ou não passa de retórica? Nesta quinta-feira, dia 11 de maio, o ideólogo e filósofo político Alexander Dugin, visto por alguns como uma espécie de guru ideológico de Putin, fez uma publicação no seu canal pessoal do Telegram dizendo que a ofensiva ucraniana tinha começado e que para a Rússia alcançar a vitória deveria seguir 7 passos. De acordo com Dugin, o primeiro e mais importante passo envolve a declaração de guerra formal contra a Ucrânia e a imposição da lei marcial na Rússia. Para os russos, aquilo que eles estão fazendo na Ucrânia não é uma guerra, mas sim uma mera operação militar especial. Através dessa artimanha, Putin criou uma falsa sensação de normalidade na Rússia, como se aquilo que estivesse fazendo na Ucrânia não passasse de uma formalidade administrativa. Mas, apesar de acalmar e contribuir para não espalhar o pânico, essa artimanha impede a Rússia de realizar ações vistas como essenciais por muitas fontes, incluindo Dugin. Ações que envolvem, por exemplo, a mobilização geral, que é justamente o segundo passo descrito por ele. A Rússia tem milhões de homens na reserva e cerca de 300 mil recrutas, mas não pode obrigar esses homens a irem para a guerra, pois a lei russa só permite que reservistas e recrutas sejam enviados para o combate em caso de declaração formal de guerra. No segundo ponto, Dugin também fala na mobilização da indústria e da economia, o que permitiria a Putin requerer fábricas e linhas de montagem civis para a produção de armas e munições. Uma medida que, como podem bem imaginar, afetaria diretamente a população civil, que passaria a sofrer com a falta de itens vistos como essenciais, como geladeiras e fogões. No ponto 3, Dugin sugere um expurgo, ou seja, a prisão e afastamento de todos aqueles considerados traidores, um termo amplo e que, com certeza, levaria a prisões sumárias de inocentes. No ponto 4, ele pede para evitar o uso de armas nucleares, mas logo em seguida se contradiz, dizendo que se os 3 primeiros pontos não resultarem, então a Rússia deve usar bombas nucleares táticas. As bombas nucleares táticas, ao contrário das estratégicas, possuem um poder de destruição comparativamente menor, mas são na mesma terríveis, com muitas delas com um poder 10 ou 15 vezes maior do que as bombas que devastaram Hiroshima e Nagasaki. Para Dugin, Putin deveria usar essas bombas em alvos na Ucrânia, mas ele também diz no ponto 4 que as bombas estratégicas, algumas delas 100 vezes mais poderosas, devem também estar preparadas para uso imediato. No ponto 5, Dugin pede que Putin substitua todos os funcionários ministeriais que se oponham à implementação desses pontos, substituindo-os por indivíduos obedientes. No ponto 6, ele pede a rápida ideologização da sociedade, substituindo qualquer resquício de liberalismo pelo patriotismo. Dugin não dá muitos detalhes sobre o que seria a ideologia do patriotismo, mas deixa subentendido que seria algo semelhante ao que foi feito por Stalin na Segunda Guerra Mundial, um período no qual o Partido Comunista Soviético deixou ligeiramente de lado a ideologia partidária, focando-se quase exclusivamente em chamamentos patrióticos para a defesa do país. No ponto 7, Dugin pede que todos escutem e obedeçam exclusivamente ao Comandante Supremo, que nesse caso é Vladimir Putin, e que todos os outros sejam ignorados, alertando que traidores podem estar em qualquer lugar. Fica bem evidente que se trata de passos bastante extremistas e que, se forem seguidos à risca, converterão a Rússia em uma ditadura e conduzirá o mundo a uma guerra nuclear global. Mas há alguns pontos que, desde que aligeirados, podem representar a diferença entre a vitória e a derrota russa naquela guerra.
Refiro-me aos pontos 1 e 2, nos quais Dugin pede a imposição da lei marcial, a declaração de guerra, a mobilização geral dos reservistas e a militarização da indústria e da economia. É bastante claro para muitos, e com certeza também para Putin e o seu Estado-Maior, que a invasão russa da Ucrânia não é uma mera operação militar especial. Aquilo é uma grande, custosa e terrível guerra por procuração entre a Rússia e a OTAN, a maior e mais rica aliança militar do planeta. Putin começou uma guerra partindo do princípio de que seria rápida e que o Ocidente, assim como fez em 2014, não iria intervir. Mas a situação hoje no campo de batalha é diametralmente oposta à visão que o levou a ordenar a invasão da Ucrânia. Da forma como a guerra está neste momento, há dois cenários possíveis. Um deles é a Ucrânia não conseguir reunir forças suficientemente fortes para a sua contraofensiva e aceitar o impasse no campo de batalha, abrindo caminho para uma guerra autenticamente sem fim e que poderá durar anos ou até mesmo décadas. Com o outro cenário sendo de uma ofensiva ucraniana forte o suficiente para expulsar os russos de regiões como Zaporizhzhia e Kherson, colocando em risco posições estratégicas em Donbás e na Crimeia. A Rússia, através de mobilizações parciais, não conseguirá impedir isso, e a única forma de ter alguma chance real de vitória seria mesmo através da declaração de guerra, da mobilização geral de todos os seus milhões de reservistas e da completa militarização da sociedade, da economia e da indústria. Seria, com certeza, uma medida altamente impopular, já que afetaria diretamente todas as famílias russas, algo que só poderia ser controlado pela imposição da lei marcial, justamente o primeiro ponto referido por Dugin. A Rússia se meteu em um grande atoleiro na Ucrânia, e a não ser que queira continuar nesse atoleiro pelos próximos anos, perdendo centenas de homens todos os dias e reduzindo gradualmente a sua capacidade militar, a melhor opção para Putin passa pela implementação dos dois primeiros pontos apresentados por Dugin. Todos os outros 5 pontos que apresentou, como os expurgos e as bombas nucleares, só reforçam a natureza fascista, ditatorial e autenticamente louca da ideologia defendida por Dugin.